E aí pessoal, voltei aqui. Ontem, quando eu tava começando a fazer esse vídeo, era terça-feira, hoje é quarta, o trabalho é para ser entregue amanhã. Cara, eu confesso que falta a parte principal, que é essa questão do pontuador de fazer a diferença, né? Pegar a distância entre as palavras e se a distância for grande, pontua menos, se a distância for perto, pontua mais. Ontem eu perguntei para ele como é que fazia isso e realmente é com ponto index. Ele não deu a resposta, mas ele deu mais ou menos como é que eu vou fazer. Então, como o celular está descarregando novamente, eu não vou poder gravar minha cara e também não importa muito, né? Porque o que importa é o código. E eu tenho hoje meu objetivo é terminar esse programa de uma vez. Até porque eu tenho que enviar para outra pessoa para ela fazer o slide. E no dia ele vai fazer o sorteio para ver quem vai apresentar. Então bora pegar a gente aqui fazendo esse código. Então, eu disse que a gente iria pôr a mão no código. E de fato foi isso que aconteceu. Só que o bruto do vídeo foi cerca de umas 4 horas. E não tem como mostrar 4 horas de eu codando e apagando o código e eu refatorando. Enfim, o que vocês vão ver agora vai ser a minha explicação final sobre como é o código. Vocês vão ter etapa por etapa, função por função, de como está funcionando o código. Isso também pode servir como tutorial, apesar de não ser tão explícito e não ser tão passo a passo, mas eu vou explicar linha por linha. Fique com o vídeo. Veja só, estou de volta aqui, o programa finalmente ficou pronto. Eu não consegui fazer tudo que o professor pediu, mas eu acho que da forma como está, tá bem feito. O que ele pediu, eu consegui fazer com o chat GPT, mas como não sou eu que fiz e não entendi muito bem a lógica, eu preferi mostrar uma versão não completa, mas ser uma versão mais honesta, para falar a verdade. Deixa eu explicar aqui como é que está funcionando o programa. Basicamente, ele tem algumas funções aonde essas funções vão fazer as tarefas de verificar o texto. Começando aqui por baixo, a gente vai ter uma listagem de palavras suspeitas. Vão ser 3 listas, porque são 3 níveis de palavras suspeitas. Palavras com pouca suspeita, suspeitas 1, com média, suspeitas 2 e grande suspeita, suspeita 3. Se essa palavra aparecer, ela vai pontuar mais do que se essa palavra aparecer, por exemplo. E também a gente tem uma outra lista com a reserva das fontes confiáveis. No caso aqui estão citados alguns jornais que, caso a pessoa que está digitando coloque que é dessa fonte, ele vai pontuar menor o texto com uma provável fake news. Vai ser mais crível o texto, por assim dizer. Vamos lá. Aqui, essa primeira interfacezinha, ela vai pedir para a gente digitar o texto e vai guardar em postagem. Vai pedir para digitar a fonte e vai guardar em fonte. Depois aqui a gente tem a chamada das funções, eu vou mostrar isso aqui logo em seguida. E por fim aqui mostra os resultados, ele dá um print da análise feita. Bora começar a função uma por uma. Primeiro, ele vai receber os textos, vai receber a fonte e o texto. O primeiro processo que vai ser feito em cima desse texto é a formatação dele, aonde a gente vai retirar as pontuações, deixar ele minúsculo e pegar esse texto inteiro que está numa lista e separar palavra por palavra, onde cada palavra vai ser um elemento de uma nova lista. Eu usei a str make trans, porque eu tinha visto no algoritmo de uma colega minha, ela falou que eu podia usar, porque o professor falou que a gente não podia importar bibliotecas, isso aqui é nativo do Python mesmo. Então ela me mandou essa função, eu pesquisei como é que ela funciona e apliquei aqui no texto, aonde primeiro a gente estipula uma lista com as palavras que a gente quer remover, no caso vai ser os caracteres, depois a gente vai fazer uma nova lista que vai receber isso, entendeu? No caso aqui, o strMakeTrans funciona com 3 argumentos, onde no primeiro argumento é o texto de origem, o segundo argumento é o texto de destino e o terceiro argumento são as coisas que ele vai remover do texto ou modificar no texto. Postagem minúscula vai receber a nossa postagem, vai receber o nosso texto em minúsculo e sem esses caracteres. Fonte minúscula vai receber a nossa fonte em minúsculo. Partindo aqui para baixo, a gente vai ter o checar postagem, onde nela tem uma variável chamada pontos, que inicia em 0, e uma lista sem nenhum elemento dentro dela. Esse primeiro for, ele vai pegar uma palavra e vai verificar se essa palavra aparece dentro do texto que a gente digitou, porque o texto agora não chama mais postagem, chama texto lista. Lembra que aqui eu transformei ele em postagem minúscula e depois de postagem minúscula eu transformei ele numa lista, ou seja, é uma lista com o texto separado palavra por palavra. Ele vai pegar e vai verificar. Se uma palavra suspeita de nível 1 aparecer nesse texto, ele vai pontuar com mais 1 e vai guardar essa palavra naquela lista vazia. Se uma palavra suspeita de nível 2 aparecer, vai pontuar mais 2 e vai guardar aquela palavra na lista de palavras encontradas. Aqui, no caso, vai ficar sendo incrementado, aonde cada vez que uma palavra suspeita aparecer, vai incrementar mais pontos.
Pode ser 1, 2 ou 3 pontos. Cada vez que uma palavra suspeita aparecer, a lista de palavras suspeitas encontradas também vai aumentar. Isso é importante. A gente vai pegar aqui em checar densidade, a gente vai pegar o nosso texto lista, ou seja, todas as palavras do texto, e a gente vai pegar todas as palavras que apareceram, todas as palavras suspeitas que foram encontradas. Lembra que cada vez que uma palavra suspeita era encontrada, ela era guardada nessa lista? Então, a gente vai pegar essa lista das palavras que apareceram, a gente vai pegar ela, dividir pelo tamanho do texto e multiplicar por 100, porque isso vai dar a porcentagem de palavras suspeitas contidas no texto. Ou seja, se um texto tem 10 palavras e 3 são palavras suspeitas, 30% do texto contém palavras suspeitas. Acho que deu para entender, né? Por fim, ele vai pegar aqueles pontos e vai pegar também a densidade de palavras suspeitas, vai fazer uma multiplicação e com base nele ele vai trazer um resultado. A forma como eu verifiquei é o seguinte: eu fui fazendo vários e vários testes e eu botei da seguinte forma: se 40% do texto contiver palavras suspeitas, ele vai pontuar como parece ser confiável. Se mais que isso for tiver palavras suspeitas, ele pode pontuar como tem grande chance de ser suspeito. Se mais que 70, no caso ele vai pontuar como bastante suspeito. Uma coisa que eu preciso dizer é que também a fonte é muito importante. Deixa eu só mostrar aqui. Se a fonte for uma fonte confiável, ele vai retirar a pontuação. Ou seja, o texto ele tem menos chance de pontuar como suspeito. Se a fonte não for listada entre as fontes confiáveis, ele acrescenta a pontuação. Ou seja, aqui, ó, se for uma fonte confiável, ele tira 5 pontos. Se for uma fonte que não é dita como confiável, ele acrescenta mais 3 pontos. Além disso, ele também mostra o texto de que sua fonte é uma fonte confiável ou sua fonte não é uma fonte confiável. E por fim, vai mostrar resultado, aonde vai aparecer checagem feita, vai aparecer o resultado origem, é isso daqui, ó. A origem é o site. Caso o site seja uma fonte confiável, ele vai mostrar aqui o seu texto é de uma fonte confiável. Caso seja de uma fonte não confiável, vai mostrar resultado, o seu texto não é de uma fonte confiável. Além disso, vai mostrar o resultado geral da pontuação, aonde, dependendo da pontuação, deixa eu mostrar aqui, ele vai printar um desses 3 textos aqui. Ele pode ser, por exemplo, o seu texto é de uma fonte confiável e seu texto parece ser confiável. Pode ser também o seu texto é de uma fonte confiável e o seu texto é bastante suspeito. Ou pode ser, por exemplo, o seu texto não é de uma fonte confiável e seu texto tem grande chance de ser suspeito. Enfim, também ele vai mostrar o total da densidade de palavras suspeitas que apareceram no algoritmo e a quantidade de pontos. Essa quantidade de pontos não quer dizer muita coisa, é mais para mostrar mesmo, mas não que isso signifique algo muito importante para o usuário. Eu vou rodar aqui o programa e eu vou usar como base alguns textos aqui para a gente pontuar. Ele pede para inserir o texto, eu vou copiar esse texto aqui, vou dar Enter. Ele vai pedir para eu dizer a fonte. Eu vou dizer que a fonte é Choquei. Ele botou que o seu texto não é de uma fonte confiável, porque Choquei não está listada entre as fontes confiáveis, e o seu texto é bastante suspeito. Ou seja, densidade de palavras suspeitas 50, pontuação 950. Agora eu vou pegar exatamente o mesmo texto, só que eu vou fazer diferente. Ao invés de eu colocar que a fonte não é uma fonte confiável, eu vou dizer que é uma fonte confiável. Vou dar um play aqui. Vou dizer, por exemplo, que a fonte é a Globo. Não que seja uma fonte confiável, é só uma questão de exemplo aqui, porque está contido nas fontes confiáveis. Enfim, vocês entenderam, né? O seu texto é de uma fonte confiável e o seu texto tem grande chance de ser suspeito. Ele pontuou 50% dessas palavras suspeitas, porque, afinal de contas, é o mesmo texto, só que os pontos foram menor. Por quê? Porque pelo fato de ser uma fonte confiável, ela retira pontos da pontuação. Enfim, esse daqui foi o algoritmo que eu fiz. Ele demorou 2 semanas, porque na primeira semana eu fiz aquele algoritmo mais básico dos vídeos passados e depois o professor pediu fazer alterações. Percebi que eu não ia conseguir fazer o multiplicador de distância. Ele está feito, tem um algoritmo com esse multiplicador, só que ele ficou bastante confuso e eu particularmente não consigo entender muito bem. Ele foi feito por inteligência artificial. Então, no final das contas, ele demorou 2 semanas para ser feito. Não que eu tenha ficado 2 semanas aqui codando, é porque eu demorei um dia para fazer o primeiro algoritmo e só pude mostrar para o professor no final da primeira semana. Esse segundo algoritmo eu demorei 2 tardes e eu vou apresentar agora. Então, eu considero 2 semanas porque foi um tempo de 2 semanas. Mas se for pegar dias corridos, foi cerca de 3 dias para eu fazer esse algoritmo aqui. Eu vou deixar ele disponível no GitHub. Caso vocês tenham alguma sugestão do que alterar para ficar mais legal esse algoritmo, eu agradeço. Seu comentário é bem-vindo. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo. Tchau.